Tem muita gente que não acredita no paranormal, porém como explicar várias gravações ao redor do mundo que provam o contrário? Onde quer que haja uma câmera vai existir um registro de um fantasma ou algo do além, que vai desde criaturas mitológicas que não deveriam existir, até espíritos que te observam durante o sono. Veja hoje os 8 fenômenos sobrenaturais filmados em câmera. Roda a vinheta! Depois de acordar diversas vezes com seu quarto todo bagunçado, esse homem teve a ideia de colocar uma câmera noturna para ver o que estava acontecendo, pois ele imaginou que algum animal entrava e derrubava tudo. Porém, o registro é muito mais assustador do que isso. Enquanto ele dorme, um objeto cai da prateleira sem motivo algum e logo em seguida, algo puxa seu cobertor, e isso é só o começo. Segundos depois, a cortina simplesmente é puxada para o lado e uma figura bizarra se aproxima e o observa por longos minutos. Ela fica ali, sem fazer nenhum barulho ou movimento brusco. Não dá para identificar do que se trata, mas aparentemente a criatura possui um par de olhos brilhantes e mãos bem grandes que são colocadas na janela. Em dado momento, mais objetos de dentro do quarto vão para o chão e a criatura, espírito ou sei lá o que, se afasta quando o homem parece acordar. Quem ou o que era esse visitante e qual a sua intenção? Um jovem que havia acabado de se mudar da casa dos pais começou a ouvir barulhos estranhos, mas achou que fosse pela falta de costume de morar sozinho. Porém, quando os barulhos se intensificaram, ele decidiu gravar para sua segurança, pois poderia ser alguém invadindo a sua residência ou algo do tipo. Porém, acabou captando cenas sobrenaturais que definitivamente não se tratam de nenhuma pessoa. Depois que a porta do seu quarto abre sozinha, ele fica paralisado, porém é assustado mais uma vez por essa criatura que aparece ao lado da sua cama. A partir daí, o rapaz, completamente assustado, passa a ser assombrado por essa figura medonha, que fica o atormentando em qualquer cômodo que ele põe o pé. Na descrição da postagem ele diz que não saiu de casa porque ficou com medo do que poderia encontrar na rua durante a madrugada, e que decidiu procurar uma casa nova no dia seguinte, pois não conseguia mais dormir e nem ficar no local. Evento sobrenatural ou alguém querendo chamar atenção, seja como for, dá um arrepio na espinha. Sabe quando você jura que deixou algo em algum lugar e quando vai pegar não está mais lá? Ou você encontra suas chaves, por exemplo, em um lugar que você tem certeza que já olhou? Pois é, algumas pessoas acreditam que essas coisas são feitas por duendes ou gnomos. E nesse próximo vídeo, um morador do Texas afirma ter conseguido gravar a ação de alguns. O circuito de segurança externo estava filmando seu carro, quando de repente é possível ver 2 seres bem pequenos andando ao redor do veículo de um lado para o outro, deixando o dono da residência sem entender absolutamente nada. Em um primeiro momento ele disse que até pensou que fosse algum tipo de animal, mas não conseguiu identificar exatamente qual. Para falar a verdade, eu também não, já que essas 2 figuras gravadas parecem ter pequenas pernas e braços que se mexem conforme caminham, igualzinho a gente, só que em uma versão compacta. Quando postou o vídeo em suas redes sociais, recebeu diversas mensagens de pessoas afirmando serem gnomos. E esse foi o melhor palpite do que aconteceu nessa noite até agora. Nesse vídeo feito em 2007, essas 2 meninas se divertiam em casa enquanto seus pais não estavam. Uma delas dança em frente à TV enquanto a outra filma, porém alguma coisa com aparência assustadora parece dando uma espiada pela porta do quarto. Pensando ser brincadeira, a menina que gravou a cena corre para ver quem é. Porém, quando chega no corredor, o espírito já está no topo da escada, o que seria humanamente impossível.
Então ela alerta sua irmã e ambas saem correndo para fora da casa. Quando filmam novamente a residência, é possível ver a aparição no andar de cima em um segundo e no outro ela já está na frente da casa no chão. As meninas gritam, param de gravar e fogem para longe da sua residência. O desfecho não é conhecido, não se sabe para onde elas foram, mas o registro ficou guardado, pelo menos para provar para os pais que elas não estavam ficando loucas. Esse homem resolveu explorar algumas casas abandonadas lá na Arábia Saudita, pois, segundo relatos das pessoas que moravam ao redor de uma das residências, alguns rituais eram realizados por jovens no interior das moradias desativadas. Conforme ele adentra os cômodos, segundo o próprio, passa a sentir algo estranho, como se houvesse a presença de alguma coisa sobrenatural ou alguém o observando. Porém, ele pensa que é coisa da sua cabeça e segue com a aventura. Só que em determinado momento, quando vai aos fundos da casa pelo lado de fora, o explorador registra a imagem dessa criatura escura, com os olhos brilhantes escondida atrás da parede. Observando atentamente o movimento do rapaz, que é extremamente corajoso e decide ver quem ou que havia acabado de aparecer. Porém, quando se aproxima, não encontrou absolutamente nada. Bom, poderia ser apenas um dos jovens que faz o ritual, e os olhos brilhantes poderiam ser o reflexo da luz da câmera. Mas como uma pessoa de carne e osso seria capaz de sumir do cômodo em tão pouco tempo? Sinistro. Essa mulher decidiu compartilhar com a internet um pouco do seu dia a dia, mostrando como ela faz para coletar cachos de banana no meio de um matagal. O vídeo é curto e mostra a moça pegando, carregando o cacho sozinha e indo embora. Ué, tudo normal. Porém, o que ela e seu cameraman não perceberam foi uma possível presença estranha no fundo da vegetação. Enquanto ela faz o trampo todo, um rosto pra lá de esquisito aparece atrás de uma das bananeiras, com uma expressão facial bizarra. É possível ver os dois olhos, o nariz e a boca, formando uma face monstruosa que parece estar sorrindo e ao mesmo tempo gritando, olhando diretamente para a trabalhadora. Nenhum dos dois notaram nada de esquisito e algumas pessoas até defenderam a ideia de não se passar de uma ilusão óptica, formada por folhas e galhos secos. Bom, independente do que seja, se fosse eu me demitiria no mesmo dia. Melhor não arriscar, né? No Japão, um rapaz que mora ao lado do cemitério da sua cidade não aguentava mais o barulho de um cachorro que estava latindo por horas. E aí, pensando que ele poderia estar em apuros, decidiu ir até lá e investigar o que estava havendo. Eram 11 horas da noite, ele entrou no cemitério apenas com a companhia do seu celular. O cara procurava alguma coisa no chão, enquanto o dog late ao fundo. Mas apesar de assustador, nada demais acontece. Até que o maluco sai vazado do lugar sem nem dizer uma palavra. Mas o que ele teria visto? Poucos segundos antes dele sair correndo, se aproximarmos em um dos túmulos, é possível ver uma pequena mão se esgueirando por um dos buracos, como se quisesse sair do local. Bom, poderia ser a mão de um brinquedo, tipo uma boneca, mas eu posso jurar que consegui ver ela se mexendo lentamente enquanto ele filma. Você também conseguiu perceber? Então é isso, muito obrigado por ter assistido esse vídeo até o final. Não esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal. E aí na sua tela tem os últimos vídeos lançados pelo Monark X que estão sensacionais. Veja um depois do outro que você dá uma força, beleza? Então é isso, até o próximo vídeo.